Olá, eu me chamo Alex, do curso de Nutrição da Unifacol e venho falar para vocês sobre o transporte de membrana. O que é membrana? Membrana plasmática é responsável por entrada e saída de solutos. Dentro dessa membrana plasmática existe permeabilidade seletiva. O que é permeabilidade seletiva? Ela quer dizer que a entrada e a saída de solutos são controladas. Por quê? Porque elas são selecionadas através dessa permeabilidade. Com isso, garante a entrada de oxigênios e nutrientes para as células, como glicose e íons, entre outros. A partir disso, existe o transporte que são importantes para as células. Existem dois tipos de transporte de membrana, o transporte ativo e o transporte passivo. Esse vídeo vai ser exclusivamente para explicar sobre o transporte de membrana passivo. O transporte de membrana ativo, ele gasta energia, e o transporte de membrana passivo quer dizer que ele não gasta energia. Vamos lá. O transporte de membrana passivo, ele se divide em três partes: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Agora eu vou explicar um pouco sobre o transporte de membrana passiva. Difusão simples. Como podemos observar na imagem, temos a membrana plasmática. Dentro da membrana, podemos observar que temos os fosfolipídios, que estão representados por essa bolinha amarela com essas perninhas pretas. Fora da célula, podemos observar que temos os solutos, que está representado por essas bolinhas roxas. E dentro da célula, também podemos observar que temos os solutos, só que em baixa quantidade. Na difusão simples, o soluto se move de um local mais concentrado para o outro menos concentrado. Dizemos nesse caso que o movimento acontece a favor do gradiente de concentração. Os solutos atravessam livremente a membrana plasmática através dos fosfolipídios, que estão sempre em movimento, que estão também presentes na membrana ou através das proteínas, canais que estão sempre abertas. Entre as substâncias que podem ser transportadas desse modo, podemos citar o oxigênio e o gás carbônico. Difusão facilitada. Um soluto é transportado por meio da participação de proteínas presentes na membrana. Essas proteínas são conhecidas como proteínas carreadoras e facilitam o movimento espontâneo das moléculas, sem que haja nenhum gasto de energia pela célula. Esses solutos não conseguem atravessar livremente os fosfolipídios da membrana, pois atravessam as proteínas carreadoras, que se abrem para a passagem desses solutos. Substâncias como aminoácidos, açúcares podem ser transportadas dessa forma para o interior da célula. Podemos observar na imagem que os solutos estão representados por bolinhas pretas. Dentro da célula, podemos observar que há pouca quantidade de solutos e fora da célula existe maior parte de quantidade de solutos. Então, a proteína carreadora vai facilitar o transporte desses solutos para que haja equilíbrio na quantidade fora da célula e dentro da célula. Ao contrário da difusão simples, os solutos só não conseguem passar pelos fosfolipídios, que ficam em movimentos. Na difusão facilitada, os solutos só conseguem passar através dessa proteína carreadora. Nessa imagem temos um exemplo de osmose. Observando a imagem, no interior das células encontramos bolinhas azuis que estão representadas como partículas de água. Osmose é um tipo especial de difusão. Nesse caso, a substância que atravessa é a água. Atravessa tanto a membrana plasmática por ser semipermeável, como atravessa também uma proteína chamada de aquaporina. Nas células, a água difunde-se do meio menos concentrado de soluto para o mais concentrado de soluto. Isso porque a intenção é diluir esse soluto. Se uma célula é colocada, por exemplo, em um meio em que acontece o soluto, é muito maior que o do interior da célula.
a tendência da célula é perder água. Se ao contrário ocorre, a célula enche-se de água. O processo de difusão são muito importantes, em especial no intestino grosso e delgado, onde acontece a absorção dos nutrientes que vão para a corrente sanguínea e segue para nutrir as células do corpo. Essa absorção acontece por meio do transporte passivo e do transporte ativo. Obrigado.